Glória a Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por mais um dia estarmos em Tua presença. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos dado graça. Pai amado, obrigado pelo momento do louvor, onde nós pudemos cantar e exaltar o Teu santo nome. Que nós possamos, a Deus, ser cheios do Teu Espírito. Pai amado, queremos meditar no Teu santo Evangelho, a Deus, para que hoje nós possamos ser cada vez mais cheios do Teu Espírito. Por isso, Deus, que o Teu Espírito Santo conduza as nossas vidas ao aprendizado do Teu Evangelho, para a honra e glória do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Mais uma vez, que Deus possa estar sobre cada coração nesta noite. Nós vamos meditar um pouco sobre o Evangelho de Cristo. E hoje nós vamos voltar os nossos olhos para o Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 16 ao 17. Mas nós vamos nos apegar ao versículo 17, a expressão que diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então você que tem a sua Bíblia, abra ela em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz assim a palavra do Senhor: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Como eu falei, nós vamos nos ater à expressão o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Amados, aqui nós estamos diante de um texto onde a promessa do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo é feita por Cristo. Cristo diz que Ele subiria e Ele enviaria um Consolador. E esse Consolador é uma marca distintiva entre o cristão e o mundo, entre a igreja e o mundo. Infelizmente, a nossa geração tem perdido isso de vista. Amados, é impressionante o que nós temos visto nesses últimos tempos, o quanto a igreja ela tem deixado com que essa inimizade entre a igreja e o mundo fosse roendo, fosse caindo. E o mais importante disso tudo é lembrarmos que essa divisão entre a igreja e o mundo, entre o cristão e o mundo, é algo colocado pelo próprio Deus. E aqui está algo maravilhoso, porque a palavra de Deus diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. E quando nós colocamos essa expressão, essa frase, quando nós colocamos isso diante dos nossos olhos, temos algo maravilhoso a meditar, pois a fé cristã, baseada no Novo Testamento, ensina o completo contraste entre a igreja e o mundo, e o maior contraste entre a igreja e o mundo, entre o verdadeiro cristão e o mundo, é o Espírito Santo de Deus vivendo em nós. É o Espírito Santo de Deus agindo em nós. É o Espírito Santo de Deus regenerando o pecador, fazendo de um filho de Adão filho de Deus. O Espírito da verdade que nos regenera, que nos dá vida. O Espírito da verdade que testifica em nós que nós somos filhos de Deus. O Espírito da verdade que nos ensina tudo aquilo que Cristo pregou. O Espírito da verdade que entra em nossa natureza e nos muda, nos faz ser uma nova criatura.
E aqui é interessante porque Cristo diz: o Espírito que o mundo não pode receber. É algo que o mundo não pode receber. Somente a igreja, somente os eleitos, somente os filhos de Deus pode receber. E aqui então está o contraste. Aqui então está o abismo que existe entre a igreja e o mundo. E é triste vermos hoje a igreja querendo construir uma ponte que liga o mundo à igreja, que liga a igreja ao mundo. É por isso que hoje em dia existem tantas igrejas tão parecidas com o mundo, que não podemos mais chamá-las de igreja de Cristo. Por isso que não podemos mais chamar esses homens de ministros de Cristo, senão ministros de Satanás. Amados, é algo muito sério o que nós estamos a meditar nessa noite. Pois Cristo diz que temos um tesouro em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus vivendo em nós. E aqui então está essa marca distintiva da igreja e o mundo. Amados, não é mais do que um lugar comum religioso dizer que o problema conosco hoje é que procuramos construir, como eu disse, uma ponte sobre esse abismo que o próprio Deus colocou, que há entre duas coisas opostas, o mundo e a igreja. A igreja tem perdido a sua característica. A igreja ela tem sido deformada por homens que amam o sucesso a qualquer preço. E é interessante e é triste vermos que alguns desses homens, ditos ministros de Cristo, estão realizando um casamento ilícito, para o qual não há autorização bíblica. Na verdade, amados, nenhuma união real entre o mundo e a igreja é possível. Mas os homens têm tentado de todas as formas, com todas as forças, fazer esta união. Por isso que a igreja de Cristo, ela é balizada, ela é alicerçada sobre as doutrinas dos apóstolos, sobre Cristo. Quando a igreja, amados, perde essas bases, quando a igreja se junta com o mundo, já não é mais a igreja verdadeira, mas apenas um detestável produto misturado, um objeto de gozação e desprezo para o mundo. É uma abominação para o Senhor. Quando a igreja ela perde os seus fundamentos, quando a igreja ela deixa de ser igreja, quando a igreja se une com o mundo, quando a igreja traz os objetos carnais para o culto, para atrair homens carnais, ela deixa de ser algo agradável a Deus e passa a ser uma abominação. Ela passa a ser algo de gozação e desprezo, tanto para o mundo quanto para Satanás. Pois quando uma igreja ela perde as suas diretrizes, quando a igreja ela perde a sua essência, quando a igreja ela perde a mensagem da cruz, que é central para introduzir qualquer filosofia, qualquer moda do momento, qualquer nova sacada do momento, que o mundo possa dizer que aquilo é o que agora devemos usar para atrair os homens, se não apenas a palavra de Deus. E é triste, amados, é muito triste quando a igreja ela chega nessa posição, pois quando a igreja ela chega nessa posição, a obscuridade em que muitos, ou derivamos dizer, a maioria dos que se dizem cristãos, crentes, andam hoje, não é causada por falta de clareza da parte das Escrituras,
Não. A Bíblia, ela é muito clara em alguns assuntos. A Bíblia, ela é clara em definir alguns assuntos para a igreja. Então não é isso que torna a igreja abominável. Pois essas coisas são muito bem esclarecidas. O que acontece é que alguns ditos cristãos ignoram essas clarezas da parte da Bíblia. Nada poderia ser mais claro, amados, do que o pronunciamento das Escrituras sobre a relação do cristão com o mundo e com o mundo com relação ao cristão. E é triste quando nós vemos que cristãos querem ser aplaudidos pelo mundo, querem estar envolvidos em causas sociais, querem estar envolvidos em causas de política, querem estar envolvidos com tantas coisas, menos com a pureza do Evangelho, com a simplicidade do Evangelho, com a mensagem central do Evangelho, que é a cruz. É triste, amados, vermos isso, pois, como eu disse, nada é mais claro do que o pronunciamento das Escrituras com relação ao cristão e o mundo. A confusão, amados, que campeia nessa matéria resulta da falta de disposição dos cristãos professos para levar a sério a palavra de Deus. O cristianismo, amados, está tão emaranhado no mundo que milhões nunca percebem quão radicalmente abandonaram o padrão do Novo Testamento. É impressionante quando nós olhamos para algumas igrejas, como eu falei, que não podem mais ser chamadas de igreja, pois estão totalmente descaracterizadas. A mensagem não é mais a mensagem da cruz. Os louvores não são mais para louvarem, exaltarem e glorificarem a Deus. Os ministros estão mais preocupados com as finanças dos membros, com os projetos dos membros, como eles podem se dar bem aqui neste mundo, do que com a salvação e a vida eterna, do que com o arrependimento e o abandono do pecado, do que verdadeiramente um coração contrito e quebrantado diante da presença de Deus. A igreja não está aqui para fazer causas sociais. A igreja não foi colocada na terra para lidar com questões políticas. A igreja não está aqui para pregar uma mensagem que qualquer outra religião possa pregar, que qualquer instituição regidas por homens possam pregar. A igreja, ela tem uma mensagem que somente ela tem, que é anunciar a cruz de Cristo e este crucificado, ressuscitado ao terceiro dia e glorificado aos céus. É isso. Então, amados, essa relação é muito bem esclarecida. Como nós falamos, amados, o cristianismo está tão emaranhado no mundo que milhões nunca percebem quão radicalmente abandonaram os padrões. Hoje em dia, se você perguntar para um cristão o que define uma igreja, muitos não sabem o que define uma igreja de Cristo. Muitos estão frequentando lugares que não são a igreja de Cristo. Tem aparência, mas não é. E eles não sabem discernir a igreja verdadeira das igrejas falsas, das seitas. A tangência está por toda parte. O mundo está suficientemente caiado, amados, encobrindo as suas faltas para passar no exame feito por cegos que possam com crentes. Para passar no exame feito por cegos que passam como crentes. E esses mesmos crentes estão eternamente procurando obter acertação da parte do mundo. É triste nós vermos a igreja querendo ser reconhecida pelo mundo, mediante mutações, mediante muitas concessões, homens que
a si mesmos se denominam cristãos, manobram para ficar bem, como os homens que para as coisas de Deus nada têm, senão mudo desprezo. Amados, nós temos hoje algo muito importante diante de nós, pois toda esta questão, amados, ela é espiritual em sua essência. Sim, pois o cristão é o que não é por manipulação eclesiástica. O verdadeiro cristão, amados, ele vem pelo novo nascimento. E como nós já falamos por diversas vezes aqui, o novo nascimento é uma doutrina que os homens estão esquecendo de anunciar nos púlpitos. O novo nascimento é uma causa tão desconhecida no meio cristão. Ela é tão desconhecida que os homens trocaram o verdadeiro nascimento por uma decisão humana. O homem decide. E nós bem sabemos que não é assim. Nós bem sabemos que há algo muito mais profundo. Nós bem sabemos que é algo muito mais profundo, o nascimento de um filho de Deus. Exige que haja um poder exercido sobre ele, através do Espírito Santo, tão necessário quanto foi na criação do mundo. Quando houve haja luz, isso também é dito quando há um novo nascimento, que Cristo brilhe em seus corações. É uma obra do Espírito Santo na vida de um pecador que está morto em seus pecados, em seus delitos. Amados, é cristão por causa de um Espírito que habita nele. Aqui está o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Aqui é que caracteriza o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão é a causa de um Espírito que agora habita nele, regenera ele, transforma ele, capacita ele. O cristão verdadeiro, ele é regido por isso. Amados, só o que é nascido do Espírito Santo é Espírito. A carne nunca pode converter-se em Espírito, amados. Não importa quantos homens considerados dignos de igreja nele trabalhem. A confirmação, o batismo, a santa comunhão, a profissão de fé, nenhum destes, nem todos estes juntos, podem transformar a carne em espírito, e tampouco podem fazer de um filho de Adão um filho de Deus. São insuficientes para fazerem isso. Sabe por quê? É porque vós sois filhos, escreveu Paulo aos Gálatas. Ele diz: enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. E aos Coríntios ele escreveu: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. E aos romanos, amados, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é de fato que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Aqui está, amados, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Veja quantas implicações estão aqui. Amados, a terrível zona de confusão tão evidente em toda a vida da comunidade cristã poderia ficar esclarecida num só dia, se os seguidores de Cristo
começassem a seguir a Cristo de fato, em vez de uns aos outros, pois o nosso Senhor foi muito claro em seu ensino sobre o cristão e o mundo, sobre a igreja e o mundo. Há um ensino muito claro e que deveremos resgatar isso nessa geração. Sabe o que eu amo na palavra de Deus? Que nós sempre estamos resgatando as doutrinas de Cristo e dos apóstolos, para sermos uma igreja saudável. Então, amados, numa ocasião, depois de receber não solicitado e carnal conselho de irmãos sinceros, mas não esclarecido, o nosso Senhor Jesus respondeu assim: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Então, por que o mundo odiou Cristo? Por que as pessoas odeiam Jesus Cristo? Por que as pessoas odeiam quando nós anunciamos as palavras de Cristo? Porque Cristo testifica que as suas obras são más. E quando nós testificamos isso, o mundo odeia. Então Cristo diz: olha, o mundo não pode vos odiar, mas a mim me odeia. Então Cristo está dizendo: olha, o mundo me odiou. O mundo, ele me odiou, porque eu dou testemunho a respeito das suas obras. Cristo anunciou isso. Ele identificou os seus irmãos na carne com o mundo e disse que ele e eles eram de dois espíritos diferentes. O mundo o odiava, mas não podia odiá-los. Por que não podia odiar-se a si próprio? Jesus disse: uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. Então, amados, a casa de Adão tem que permanecer leal a si própria, ou se romperá. Conquanto os filhos da carne possam brigar entre si. Porém, no fundo, estão unidos uns aos outros. É quando o Espírito de Deus entra. E quando o Espírito de Deus entra, que entra um elemento estrangeiro. Se o mundo vos odeia, disse o Senhor aos seus discípulos, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Paulo, amados, explicou aos Gálatas a diferença entre os filhos escravo e os filhos livre. Então Paulo, ele explicou aos Gálatas a diferença entre o filho escravo e o livre. Ele disse: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Então veja, o ensino da palavra de Deus, ele é claro. Ele diz que o mundo odeia nós cristãos. Cristo disse: o mundo me odiou, e o mundo também vos odiará. Mas é interessante que a igreja dos nossos dias
quer a aprovação do mundo, quer o amor do mundo, quer os afagos do mundo, quer os carinhos do mundo, querem serem aceitas pelo mundo. Porém, Cristo diz que isso é impossível. É necessário que eles nos odeiem pela pregação do Evangelho. É necessário que haja esse grande e profundo abismo. É necessário que rompamos com as filosofias mundanas. É necessário que rompamos com as táticas do mundo. Pois assim, amados, através do Novo Testamento inteiro, é traçado uma aguda linha entre a igreja e o mundo. Não há meio termo. Embora a nossa geração ame o meio termo, o Senhor não conhece nenhum bonzinho concordar para discordar, para que os seguidores do Cordeiro adotem os procedimentos do mundo e andem pelo caminho do mundo. Assim são os falsos ministros. O abismo que há entre o cristão e o mundo é tão grande como o que separou o rico de Lázaro. Além disso, é o mesmo abismo, isto é o abismo que separa o mundo dos resgatados do mundo dos que continuam caídos. Esse é o abismo que há entre a igreja e o mundo. Um abismo que o próprio Deus colocou, que o próprio Deus instituiu. Assim como o rico e o Lázaro estavam divididos por um profundo abismo, um no inferno e outro no paraíso, no seio de Abraão, assim é o abismo entre a igreja e o mundo. Amados, bem sei e eu sinto profundamente quão ofensivo esse ensino que ensino hoje deve ser para aqueles bandos de mundanos que mói e remói o rebanho tradicional. Quando nós anunciamos essa verdade, nos chamam de fundamentalistas, nos chamam de radicais, nos chamam de antipáticos. Mas a igreja de Cristo foi posta para isso. Então, amados, aqueles que amam vender e prostituir a igreja de Cristo se enraivecem com esse ensino. Não posso alimentar a esperança de escapar, amados, da acusação de fanatismo e intolerância em nossa geração. Não, sem dúvida, lançarão contra mim os confusos religiosinistas que procuram fazer-se ovelhas por associação. Mas bem, podemos encerrar a dura verdade de que os homens não se tornam cristãos associando-se com gente de igreja. Não é isso que faz um cristão, nem por contato religioso, nem por educação religiosa. Tornam-se cristãos somente por uma invasão da sua natureza, invasão feita pelo Espírito de Deus por causa do novo nascimento. Ninguém pode se tornar cristão por associação, um filho de Deus. Não, é necessário uma obra real, verdadeira, individual do Espírito Santo. E quando se tornam cristãos, assim imediatamente passam a ser membros de uma nova geração. Isso é, uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Como está lá em 1 Pedro 2, 9 e 10. Sim, amados, com os versículos que acabei de citar, não houve desejo de os citar fora do seu contexto, nem de focalizar a atenção num bando da verdade para desviá-los de outro.
O ensino dessa passagem forma completa unidade com toda a verdade do Novo Testamento, amados. É como se tirássemos um copo de água do mar. O que tiraríamos não seria toda a água do oceano, mas seria uma amostra real e em perfeito acordo com o restante. Sim, amados, a dificuldade que nós cristãos contemporâneos enfrentamos não é a de entender mal a Bíblia, não, mas é de persuadir os nossos indóceis corações a aceitarem as suas claras instruções. Sempre foi isso, amados. O homem, quando é confrontado pela palavra de Deus, o homem, quando ele é confrontado pela palavra de Deus, não é que ele não entende, não. É que os seus corações indóceis não aceitam a palavra de Deus. O nosso problema é conseguir o consentimento das nossas mentes amantes do mundo para termos Jesus como Senhor de fato, bem como de palavra. Pois uma coisa, amados, é dizer Senhor, Senhor, e a outra coisa, completamente diferente, é obedecer os mandamentos do Senhor. Muitos dizem com os lábios que são cristãos, porém não passam de cristãos nominais. Se vestem como cristãos, frequentam igrejas, mas nunca nasceram de novo. E ao não nascer de novo, não sentem prazer na lei de Deus e nos seus mandamentos. Não amam a Deus ao ponto de honrá-lo através dos seus mandamentos. Os homens podem cantar, coroai o Senhor de todos. Os homens podem louvar e regozijar-nos com os agudos e sonoros tons dos órgãos e violões, e com a profunda melodia de vozes harmonizadas. Sim, mas ainda não teremos feito nada enquanto não abandonarmos o mundo e não fizermos os nossos rostos na direção da cidade de Deus, na dura realidade prática. Amados, entendam, quando a fé se torna obediência, aí é de fato a fé verdadeira. Caso contrário, não é. A fé, ela é verdadeira quando nós passamos a obedecer a palavra de Deus. O espírito do mundo, amados, é forte e gruda em nós tão entranhadamente como o cheiro de fumaça em nossa roupa. Ele pode mudar de rosto para adaptar-se a qualquer circunstância e assim enganar muitos cristãos simples, cujos sentidos não são exercitados para discernir o bem e o mal, a verdade da mentira. Ele pode brincar de religião com todas as aparências de sinceridade. Ele pode ter acesso de sensibilidade da consciência e até pode confessar os seus maus caminhos pela imprensa pública. Ele louvará a religião e bajulará a igreja por seus fins. Ele contribuirá, amados, para a causa de caridade e promoverá campanhas para destruir roupas aos pobres, para distribuir roupas aos pobres. Porém, basta que Cristo guarde distância e que nunca afirme o seu senhorio sobre ele. Positivamente, isso não durará. E para com o verdadeiro Espírito de Cristo, só mostrará antagonismo. A imprensa do mundo, que é o seu real porta-voz, raramente dará testemunho junto aos filhos de Deus. Se os fatos o compelem a uma reportagem favorável, o tom tende a ser condescendente e irônico. Ressoa nela a nota de desdém. Sempre foi assim. Tanto os filhos deste mundo,
como os filhos de Deus, foram batizados no Espírito. Mas o espírito do mundo, amados, é o espírito que habita nos corações dos homens nascidos 2 vezes. Acham-se tão distanciados um dos outros como o céu e do inferno. Não somente são o completo oposto um do outro, mas também estão em extremos combate um contra o outro, e um agudo antagonismo um contra o outro. Para um filho da terra, as coisas do Espírito são ridículas, caso em que ele se diverte, ou sem sentido, com o que ele se aborrece. Ora, o homem natural não aceita as causas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amados, na primeira epístola de João, 2 palavras são empregadas, uma e outra vez. As palavras eles e vós. E elas designam 2 mundos totalmente diversos. Vós, referências aos escolhidos, que deixaram tudo para seguir a Cristo. Na primeira epístola de João, 2 palavras são empregadas, uma e outra vez, amados. As palavras eles e vós. E elas designam 2 mundos totalmente diversos. Vós refere-se aos escolhidos, que deixaram tudo para seguir a Cristo. O apóstolo não se põe genuflexo, de joelhos. Antes, o deusote, tolerância, cujo culto se torna na América uma espécie de religião de segunda capa. Não é grosseiramente intolerante. Ele sabe que a tolerância pode ser simplesmente outro nome para a indiferença. Exige-se vigorosa fé para aceitar o ensino do experimentado João, e muito mais fácil apagar as linhas de separação e assim não ofender ninguém. A nossa geração ama isso. Generalidade piedosa de um emprego de nós para significar tanto cristãos como descrentes. É muito mais seguro. A paternidade de Deus pode ser ampliada para incluir toda a gente, desde Jack, o estripador, até Daniel, o profeta. Assim, amados, ninguém fica ofendido, a todos se sentem banhados e prontos para o céu. Mas o homem que se reclina sobre o peito de Cristo não foi enganado assim tão facilmente. Ele traçou uma linha para dividir os 2 campos, a raça humana, para separar dos salvos os perdidos, dos que se afundarão no desespero final e os que subirão para a recompensa eterna. De um lado estão eles, aqueles que não conhecem a Deus. De outro lado, vós, os que, com uma mudança de pessoa, nós, e entre ambos está um abismo moral, largo demais para qualquer homem atravessar sozinho. Eis aqui, amado, o modo como João o declara: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aqueles que conhecem a Deus nos ouvem. Aqueles que não é da parte de Deus não nos ouvem. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Uma linguagem, amados, como esta é clara demais para confundir qualquer pessoa que honestamente queira conhecer a verdade. Nosso problema não é de entendimento, repito, mas de fé e obediência.
A questão, amados, não é teológica. Que é que isto ensina? Não. É moral. Estou disposto a aceitar isto e arcar, amados, com as consequências. Posso aguentar o olhar frio. Tenho coragem de enfrentar os acerbos ataques movidos pelos modernistas. Ouso provocar o ódio dos homens que se sentirão apontados por minha atitude. Tenho suficiente independência mental para desafiar as opiniões da religião popular e de acompanhar um apóstolo. Ou, em resumo, posso persuadir-me a tomar a cruz com o seu sangue e com o seu opróbrio. Amados, o cristão é chamado para ficar separado do mundo. Mas precisamos ter certeza de que sabemos o que queremos dizer. Ou mais importante, o que Deus quer dizer com o mundo, a palavra, com o sistema. É provável que o façamos significar alguma coisa externa apenas. E não podemos fazer isso, perdendo assim o seu significado real do mundo. Amados, teatros, cartas, bebidas, jogos, essas coisas não são o mundo. São simplesmente manifestações externas do mundo. Pois a nossa luta não é apenas, amados, contra os procedimentos do mundo, mas contra o espírito do mundo. Porquanto o homem, salvo ou perdido, essencialmente é espírito. O mundo, no sentido neotestamentário do termo, é simplesmente a natureza humana não regenerada. Onde quer que esta se encontre, quer no bar, quer na igreja, o que quer que brote da natureza decaída, ou seja edificado sobre ela, ou dela receba apoio, é o mundo, seja moralmente vil ou moralmente respeitável. Os antigos fariseus, por exemplo, a despeito da sua zelosa dedicação à religião, era da própria essência do mundo. Assim, nossa geração também. Os princípios espirituais sobre os quais eles construíram o seu sistema foram retirados não do alto, mas de baixo, da carne. Eles empregam contra Deus. Eles empregaram contra Jesus as táticas dos homens caídos. Subornaram os homens para dizerem mentiras em defesa da verdade. Para defender Deus, agiram como demônios. Para proteger a Bíblia, desafiaram os ensinamentos da Bíblia. Eles sabotavam a religião para salvar. Davam rédeas soltas ao ódio cego em nome da religião do amor. Assim também é em nossa geração. Vemos aí um mundo com todo o seu cruel desafio a Deus. Tão feroz foi esse espírito que não descansou enquanto não levou à morte o próprio Filho de Deus. O espírito dos fariseus era ativa e maliciosamente hostil ao espírito de Jesus, pois cada qual era uma espécie de destilação de ambos os respectivos mundos dos quais provinham, amados. Os mestres atuais que citam o Sermão do Monte, em alguma outra dispensação que não está, e assim liberam a igreja do seu ensino, mal percebem o mal que fazem, pois o Sermão do Monte dá um resumo, as características do reino dos homens regenerados. Os homens bem-aventurados, pobres que choram seus pecados e têm sede de justiça, são verdadeiramente filhos do reino. Com mansidão, mostram misericórdia para com os seus inimigos. Com sincera simplicidade, contemplam a Deus. Rodeados de perseguidores,
abençoam e não amaldiçoam. Com modéstia, escondem as suas boas obras e com paciência guardam a visível recompensa de Deus. Livremente renunciam os seus bens terrenos, em vez de usar de violência para protegê-los. Eles acumulam os seus tesouros nos céus, não na terra, como muitos. Evitam os elogios e esperam o dia da prestação final de contas para receber quem é maior no reino dos céus. Amados, se esta é uma visão bem precisa das coisas, que podemos dizer quando cristãos disputam entre si lugares e posições na terra? Que podemos responder quando os vemos faminamente procurando homenagem e louvores de homens aqui na terra? Como podemos desculpar a paixão por popularidade, por publicidade, tão claramente evidente entre os líderes cristãos da nossa geração? Que dizer da ambição política nos círculos cristãos da nossa geração? E das febris mãos estendidas por mais e maiores ofertas de amor? Que dizer do desenvergonhado egoísmo entre os cristãos? Como explicar o grosseiro culto do homem que habitualmente infla um ao outro líder popular, dando-lhe somas endinheiradas? Beijo dado por aqueles que propõem como fiéis pregadores do Evangelho, coisa que não são. Amados, há só uma resposta a essas perguntas. É simplesmente que nessas manifestações vemos o mundo, o espírito do mundo, e nada senão o mundo. Nenhuma apaixonada declaração de amor às almas pode transformar o mal em bem. Não. Estes são os mesmos pecados que crucificaram a Jesus Cristo há 2000 anos atrás. É esse espírito mundano que tem invadido as igrejas. É esse espírito mundano que tem dominado corações daqueles que proclamam o Evangelho. Amados, também é verdade que as mais grosseiras manifestações da natureza decaída fazem parte do reino deste mundo. Diversões organizadas com ênfase em prazeres frívolos. Os grandes impérios edificados em hábitos viciosos e naturais. O restrito abuso dos apetites normais. O mundo artificial dominado pela alta sociedade. Todas essas coisas são do mundo. Todas fazem parte daquilo de que a carne consiste. Daquilo que se edifica sobre a carne e que há de perecer pela carne. E dessas coisas os cristãos verdadeiros devem fugir. Todas essas coisas ele tem que pôr para trás. Nelas não se deve tomar parte. Contra elas deve se opor na serena, mas firmemente, sem transgredir e sem temor. Amados, portanto, que o mundo se apresente em seus aspectos mais feios, quer em suas formas mais sutis e refinadas, devemos reconhecê-lo pelo que ele é e repudiá-lo categoricamente. Precisamos fazer isso se é que desejamos andar com Deus em nossa geração, assim como Enoque o fez na sua. O que eu procuro nessa noite alertar-vos é um rompimento puro e simples com o mundo e imperativo. A igreja e o mundo estão separados. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Não ameis o mundo,
nem as causas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2, 15 e 16. Estas palavras de Deus não estão diante de nós, amados, para a nossa consideração. Estão aí para a nossa obediência. E não temos direito de nos intitularmos cristãos, senão a segui-las. Sim, amados, aqui está o grande abismo. Aqui está a grande divisão. Aqui está algo que o próprio Deus estipulou. Quanto a mim, temo qualquer tipo de movimento religioso entre os cristãos que não leve o arrependimento a sério, resultando numa aguda separação de crente e o mundo. Suspeito de todo e qualquer esforço de avivamento organizado pelos homens que seja forçado a reduzir os duros termos do reino. Não importa quão atraente pareça o movimento, como eu falei, se não se baseia na retidão e não é cuidado com humildade, não é de Deus. Se explora a carne para trazer homens carnais, perecerá, pois é uma fraude religiosa e não deve receber apoio de nenhum cristão temente a Deus, nenhum cristão que ame a palavra. Só é de Deus aquele que honra o Espírito e prospera, e que expurga o ego humano, como está escrito: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Hoje, nessa noite, podemos ver o profundo abismo que há entre a igreja e o mundo, entre o cristão e o mundo. Essa inimizade foi posta pelo próprio Deus. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecê-lo. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por mais um dia estarmos em Tua presença. Pai amado, que a Tua igreja, Senhor, possa novamente entender que há uma grande separação entre o mundo e a igreja, que o mundo deve odiar a igreja e a igreja não deve querer ser amada pelo mundo. Que nós possamos ter homens fiéis nessa geração, que abracem essa doutrina e que a igreja se coloque novamente no lugar onde ela deve ser colocada, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém.